L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Olá, rapaziada, olá, galerinha, quanto tempo? Vai já tá pegando aqui. E aí, 2 semanas passaram, o dia 2 de maio já passou, não sei se foram 2 semanas que passaram, foi mais tempo, né? Quanto tempo foi? 2 de maio. Passou 1, 2, passaram 2 semanas, né, inteiras sem programa. Estamos de volta aqui no dia 23 de maio, como talvez eu tenha previsto. Estou um pouco ainda chegando, estou aqui em Barcelona, então agora estou falando em castelhano roto, que é o pior castelhano que puedes imaginar, e agora estou falando como um argentino, então estamos aí, estamos tentando, pero não sale nada, tudo vai mal. Não sei falar esse negócio não. Não é que aqui se fala catalão, a coisa está misturando na minha cabeça. Estou falando francês, estou falando catalão, estou falando espanhol, inglês, o pessoal que mora comigo fala inglês, aí que pariu, só passando vergonha. Mas ontem tomei a decisão de passar a pensar em espanhol, em castelhano, né? Vamos ver se isso vai funcionar um pouco. Mas enfim, o assunto aqui, apesar de ser sobre o significante, sobre linguagem, não é isso, né, que a gente vai conversar. Então, novidades aqui é que estou bem instalado, não tem muita coisa realmente para fazer, a bolsa é para vir conhecer o lugar, trocar uma ideia com a galera, daqui a pouco a universidade entra de férias, eu ia falar greve, mas é férias, e tem que fazer ainda o texto de qualificação, estou aqui na revisão do texto de qualificação, e está um tempo muito aprazível, é muito bom ter a praia perto de mim. Inclusive eu li um poema, a pessoa me enviou agora há pouco, que eu achei muito bonito, né, que eu reparei que eu tenho muita saudade do mar, assim, né, estando numa cidade de praia, você não sabe, Barcelona é uma cidade litorânea, e já fui à praia pelo menos umas 3 vezes, assim, adoro ficar espreguiçado na praia, ficar lendo lá. E aí eu li um poema aqui que diz que só esquece o mar quem mora perto do mar. E é isso mesmo, né? Tipo, a gente mora perto, a gente esquece. Eu sou pessoa caiçara de Vitória, porque caiçara é forte dizer, né? Mas eu sou um rapaz capixaba, então acostumei muito com os mares de Vitória, os mares do Espírito Santo. Então, morando em São Paulo desde 2020, passando a temporada em Porto Alegre, chegando aqui eu me liguei, né? Caramba, como é legal, como é importante pra mim viver em cidade de praia. Enfim, tem um leste, né? Pra você se orientar. Coincidentemente aqui também o mar fica a leste, como no Brasil normalmente fica. Bom, é isso. A introdução foi essa, estou bem. Se quiser saber mais informações, me liga, me manda um telegrama, manda um tweet, escreve uma DM, que a gente conversa numa boa, sem demagogia. Mas no mais, a gente está aqui para ler. Então agora aqui no meu relógio são 5h25. Então a gente tem que colocar para 5h45. Ah, que bom que vai dar para editar antes de atender, que tem um outro atendimento às 6. Porque o fuso horário é de 5 para frente. Então no Brasil agora é meio-dia, que são 5. 20 minutinhos colocados. E eu tive que reescutar onde a gente parou. A gente parou na página. Tenta que ver essa coordenação. Aqui tá 276, mas aqui tá certinho. Tá 276 também no meu arquivo PDF. Então eu vou nessa onda. É essa paginação aqui da ponta esquerda para mim. A gente parou numa frase, a seção se chama 3.7.5, significado despótico, significados do incesto. Eu lembro que eu apanhei pra caramba, mas vamos ver como é que a gente vai se divertir. E na 276 tem um parágrafo, né, que vou recapitular do parágrafo e vou começar da onde vou ler com mais calma a partir de onde a gente parou. Vamos lá. Parágrafo então da 276. O significante implica uma linguagem que, com ele, sobrecodifica uma outra. Uma linguagem sobreposta a outra. Ao passo que a outra é toda codificada em elementos fonéticos. E enquanto o inconsciente comporta efetivamente o regime tópico de uma dupla inscrição, ele não é estruturado como uma linguagem, uma hipótese lacaniana, mas como duas. É interessante pensar isso, né? Inclusive,
uma linguagem de signos, né? Primeiramente códigos de signos, depois uma de sobreposição do significante. O significante não parece cumprir sua promessa, a de nos dar acesso a uma compreensão moderna e funcional da língua, que é a proposta estruturalista, né? Vamos lá, então a gente começou daqui. O imperialismo do significante não nos faz sair da questão. O que isto quer dizer? Entre aspas, né? Ele se contenta em barrar de antemão a questão e tornar insuficientes todas as respostas, remetendo-as ao nível de um simples significado. Ele recusa a exegese, o movimento de interpretação, né? Em nome da recitação, pura textualidade, cientificidade superior. São como os jovens cães do palácio, sempre prontos a beberem a água do versículo e que não param de gritar. : o significante. Vocês não chegaram ainda ao significante. Vocês permanecem nos significados. Só o significante é que os faz gozar. Engraçada essa história dos jovens cães do palácio, né? Vou bater um Google aqui. Tem aqui, parece que é na parte de reis, na Bíblia, né? Tem uns cães aí, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei falar em bibliquês, né? Mas tem capítulo 21, deve ser talvez versículo 19, né? E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não matasse e tomaste herança, falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Será que é isso? Vamos ver se tem mais uma menção a cães. No 23, e também acerca de Jezebel, sim, falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezebel junto ao antemuro de Jezreel. 24, aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Os cães famintos, né? Não sei, não faço ideia do que seja essa história, se é que tem relação com isso. O Orlandi também dropou, né? Mas só para ler, são como os jovens cães do palácio, sempre prontos a beberem água do versículo, e que não param de gritar. Não parece ter muito isso não, né? Jovens cães do palácio, que pariu. Achei até que a Bíblia narrada por Cid Moreira, né? Mas não entendi muito bem essa parte não, então fica por conta e risco aí. Só o significante é que os faz gozar. Enfim. Mas esse significante Senhor continua a ser o que ele é no longínquo das eras. Estoque transcendente que distribui a falta a todos os elementos da cadeia, né? Porque ele se sobrepõe e separa, né, dos códigos, né? Algo de comum para uma comum ausência. Instaurador de todos os cortes fluxos num só e mesmo lugar, de um só e mesmo corte. Objeto destacado, fala e castração, barra que submete sujeitos depressivos ao grande rei paranoico. Forte, hein? Fortes palavras. Isso aqui sai um gatarrê sem filtro aqui, então. O significante, terrível arcaísmo do déspota em que ainda se procura o túmulo vazio, o pai morto e o mistério do nome. E talvez seja isto que anima hoje a cólera de certos linguistas contra Lacan, assim como o entusiasmo dos adeptos, a força e a serenidade com que Lacan reconduz o significante à sua origem. Calma aí que aqui, deixa eu ver que
E eu acho que é um elogio, hein? Vamos ver após ter esse elogio, ou se é uma crítica ao Lacan. A serenidade com que Lacan reconduz o significante à sua origem, à sua verdadeira origem, à ideia despótica, e monta uma máquina infernal que solda o desejo à lei, porque, refletindo bem, pensa ele, é certamente sob esta forma que o significante convém ao consciente, e aí produz efeitos de significado. Nota de rodapé 61, conferir um excelente artigo de Elisabeth Roudinesco sobre Lacan. A ação de uma metáfora, em francês, onde analisa o duplo aspecto da cadeia significante analítica e do significante transcendente de que a cadeia depende. Nesse sentido, ela mostra que a teoria de Lacan deve ser interpretada menos como uma concepção linguística do inconsciente do que como uma crítica da linguística em nome do inconsciente. Então, é provavelmente um elogio lacaniano, né, ao Lacan, quer dizer. Vou reler essa parte então. Talvez seja isso que anima hoje a cólera de certos linguistas contra Lacan, né? Você está fazendo essa crítica da linguística através do inconsciente, né? Assim como o entusiasmo dos seus adeptos. A força e a serenidade com que Lacan reconduz o significante à sua origem. Que é isso, a gente está pensando nesse problema estruturalista e também muito literário, né, do que quer dizer, da possibilidade do texto que vai ser bem discutido no Rizoma, né, na introdução ao Rizoma do Neoplatós, de que se há algo a ser interpretado, né, uma representação, e como Lacan é uma pessoa que vai se utilizar desse sistema de representação, desse sistema significante, né, desse regime de signo significante, mas para fazer de alguma forma, né, uma genealogia, na compreensão deles, um entendimento, um retorno ao despotismo do significante. Né? Esse retorno à sua verdadeira origem, à ideia despótica, e monta uma máquina infernal que solda o desejo à lei, porque, refletindo bem, pensa ele, é certamente sob esta forma que o significante convém ao inconsciente, e aí produz efeitos de significado, quando ele se solda com a lei, né, o desejo e a lei. O consciente produz efeitos significados quando o desejo se associa à lei, né, se solda à lei. Possibilidade desse campo simbólico, desse campo representativo, desse campo significante. Sim, estou entendendo. Mas não é fácil para mim entender, estou mais lendo com vocês mesmo. Se vocês tiverem mais ideia do que eu, por favor, vocês são sempre, perpetuamente, convidados para virem aqui ler esse negócio comigo e entender isso aqui comigo. O significante como representação recalcante, puta que pariu, e o novo representado deslocado que ele induz, as famosas metáforas e metonímias. Tudo isso constitui a máquina despótica sobrecodificante e desterritorializada. Então a gente tem um novo representação recalcante, que é o significante. Agora fudeu, porque isso bem que pode ser mais fácil, né? Eu não vou lembrar o que era a representação recalcante antes. Na máquina de codificação, né? na máquina territorial. Estou no 277 aqui, deixa eu ver. Aqui eles colocam que o incesto vem ocupar agora a posição de representação recalcante, né? Que antes não era. Agora, entendo, na máquina despótica, isso aqui está na página 267. O incesto é a mesma coisa. O sistema de representação tem em profundidade 3 elementos: o representante recalcado, a representação recalcante e o representado deslocado. Isso está no 244, mas eu não lembro aqui o que eles colocaram como na máquina territorial essa representação recalcante. Recalcante. Deixa eu ver se essa palavra vai aparecer. Não, é só representação. Então, em algum momento eles colocaram isso, né? Mas eu me perdi aqui. Em algum lugar tá. Mas, enfim. Onde a gente está agora, a gente faz esse comparativo em algum momento, em algum lugar, de alguma forma, o significante toma esse lugar da representação recalcante, bem como o incesto, pelo que eu estou entendendo também,
e o novo representado deslocado, que ele induz um representado deslocado, as famosas metáforas e metonímia. Tudo isso constitui a máquina despótica sobre o codificante desteritorializado. Isso aqui é engraçado, né? Porque tem uma cara de coisa que tinha que estar no capítulo 2 e está no capítulo 3, né? Essa apresentação dessas representações deslocadas, deslocantes e recalcantes, né? Mas enfim. O significante despótico, sigo aqui, né? Tem por efeito sobrecodificar a cadeia territorial. Tá, isso aqui vocês estão já se repetindo. Que bom, porque muita coisa nova. O significado é precisamente o efeito do significante, não o que ele representa ou designa. Então aqui tem uma noção, né, interessante. Colocar o significado por trás do significante, não como o representado ou designado, né, mas um efeito do significante. Significado como efeito. O significado é a irmã dos confins e a mãe do interior. Caramba, o significado é a irmã dos confins e a mãe do interior. Então tem uma certa ligação aí com por que tem a ver com os confins, mas interior eu imagino que seja essa possibilidade desse efeito de significado, desse efeito do significante, que é o significado produzir interioridade, né? Produzir o que quer dizer, mas o significado é irmã dos confins e mãe do interior. Vamos ver aqui o que vai dar aqui. Irmã e mãe são os conceitos que correspondem à grande imagem acústica, à voz da nova aliança e da filiação direta. Tá. Irmã e mãe são os conceitos que correspondem à grande imagem acústica, à voz da aliança e da filiação direta. O incesto é a própria operação de sobrecodificação nos dois extremos da cadeia em todo o território onde o déspota reina, dos confins ao centro. Todas as dívidas de aliança convertidas na dívida infinita da nova aliança. Todas as filiações extensas subsumidas pela filiação direta. Então, todas essas relações, né, de filiação e de aliança vão estar também sobrecodificadas por esse incesto, né, primordial, por essa operação de sobrecodificação do reinado despótico, né, dos confins ao centro. Ele vai se espalhar, porque é dessa aliança direta entre o déspota e Deus, entre, sei lá, déspota e as deusas, déspota e que seja, que todas as outras alianças e filiações derivariam, né? E ela é incestuosa, porque ela não parte de uma aliança, né? Ela parte de uma aliança direta. Portanto, e necessariamente transcendente, né? Portanto, o incesto ou a trindade real é o conjunto da representação recalcante enquanto dá seguimento à sobrecodificação. O incesto, ou a trindade real, é o conjunto da representação recalcante enquanto dá seguimento à sobrecodificação. O sistema da subordinação ou da significação substitui o sistema da conotação. Tá. Típico da máquina territorial. O sistema de subordinação ou de significação. Cara, realmente é um trecho que tem muito que ler junto com o que eles vão pensar disso sobre alguns regimes de signo, né? É muito específico isso aqui para bater assim e voltar no regime de signo. Isso aqui, pô, tá numa linguagem muito psicanalítica, maluca, né? E ali acho que eles vão se libertar um pouco disso, entender, assim. Talvez tenha gente que entenda isso melhor aqui do que eu, com certeza, né? Na medida que o grafismo, vocês estão falando da voz, agora vocês estão falando do grafismo, é assentado sobre a voz, como a gente viu, né, um fica subordinado ao outro, o grafismo que outrora se inscrevia no próprio corpo, e passa a se inscrever no papel, na pedra, em outros registros, a representação do corpo subordina-se à representação da palavra. Irmã e mãe são os significados da voz. Beleza. Mas na medida em que este assentamento induz uma voz fictícia das alturas, que agora só se exprime no fluxo linear, o próprio déspota é o significante da voz, que com seus dois significados opera sobre a codificação de toda a cadeia. Deixou de existir o que tornava um incesto impossível, a saber que ora tínhamos o que tornava um incesto impossível, né? Ora tínhamos as denotações, mãe e irmã, mas não as pessoas ou os corpos, é verdade, isso eles falaram, né? Ora quando você tem a mãe e irmã formado pela aliança, designado pela aliança, você já não tem mais a de filiação, é isso? Caraca, eu acho que eu não consigo mais pensar, não. Mas não as denominações,
que escapavam assim, que infringiam as proibições de que elas eram portadoras. É isso, né? Tinha um gap entre a filiação e a aliança, sendo que só poderia haver um jogo de filiação na máquina territorial, acho que era mais ou menos isso, depois que houvesse uma aliança que determinasse, né, os nomes, os termos, essas conotações e denominações ao mesmo tempo, né, pelo que eu estou entendendo é isso. E aí, nesse sentido, era impossível, né? O incesto deveria possível nas núpcias dos corpos de parentesco e das denominações parentais, na união do significante com seu significado. Aí, por que isso aqui se deu, eu não consigo acompanhar muito, né, cara? Não consigo acompanhar mesmo, assim. Por que essa irmã e essa mãe aqui, que, elas foram mencionadas lá em cima também, né? Como elas têm a ver com o significado dessa aliança direta do déspota, como elas se tornam... Talvez seja isso, né? Elas carreguem consigo esse efeito do significado, acho que é isso que estão falando até, esse efeito do significante, que é o significado, né? Que de serem, o que são, o que querem dizer. Esses dois corpos querem dizer, representam mãe e filha, ou mãe e irmã. E nesse sentido agora há uma junção da aliança e da filiação, então denominação e conotação estão unidas, e o gesto pode ser incestuoso mesmo, né? A questão não é de modo algum saber se o déspota se une à sua verdadeira irmã ou mãe, porque de qualquer maneira sua verdadeira irmã é a irmã do deserto, assim como de qualquer maneira sua verdadeira mãe é a mãe da tribo. Desde que o incesto seja possível, pouco importa que ele seja simulado ou não, posto que, de qualquer maneira, algo distinto do incesto é ainda dissimulado através dele. E conforme a complementariedade da simulação e da identificação que encontramos anteriormente, se a identificação é a do objeto das alturas, se a identificação é do objeto das alturas, a simulação é sem dúvida a escrita que lhe corresponde, o fluxo que escorre deste objeto, o fluxo gráfico que escorre da voz. Caramba! Isso aqui é um socio-representacionismo, né? Um sociopolítico, uma semiótica sociopolítica que muito doida, né, cara? Sociopolítica antropológica que pariu. Já vai bater o despertador agora? Bateu, acabou de bater. Eu vou parar aqui. Eu não entendi quase patatibas. Volto a clamar, se alguém puder me ajudar a ler isso aqui. Vai ser de grandíssima ajuda, vai ser bem interessante. E a gente volta daqui, da página 278, na semana que vem. Voltamos à regularidade. Desse trechinho, a simulação não substitui. Então a gente continua essa história da identificação e da simulação. Caramba, que difícil, cara. Se vocês souberem também algum texto para ler, para entender essa parte aqui também, para mim é importante. Eu vou tentar depois, com o tempo, depois de fazer a qualificação, ler o... Nossa, bateu um sono real, assim. Ler as aulas do Deleuze sobre antiédipo, o Derrames. Primeiro Derrames. Não, o Derrames volume 1. Um beijo no coração de vocês, desligando daqui da gringa, e a gente se vê numa próxima. Por favor, entre em contato. Mandem um telegrama. Beijo.